A lição do tempo. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo desse céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de fato de arrancar aquilo que foi plantado. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de sorrir, de lamentar, de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar com carinho algumas lembranças e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo do amor, tempo do ódio. Tempo de guerra e também tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, nós matamos a oportunidade de viver bem, porque não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo de fato está nos pedindo. Cada dia, o tempo nos pede alguma coisa. E é esse olhar atento, é esse olhar cuidadoso que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Gente, nós somos tão negligentes na percepção disso que acabamos desperdiçando um mês, um ano, 10, 20 anos, colocando o nosso empenho, a nossa energia em uma realidade que de fato nem é para aquele momento. Por isso, é tão importante desenvolvermos a habilidade de dizer sim e de dizer não. E essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Às vezes, porque somos imaturos, nem sabemos dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo e vivemos para agradar o outro. Antes de agradar o outro, precisamos perceber o que de fato a vida está nos pedindo. Nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Para que possamos crescer, precisamos ter coragem para cortar muitas situações e pessoas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar e tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir de verdade o que merece o nosso empenho. Quantas vezes na minha vida eu mesma me empenhei no lugar errado? Quantas vezes na minha vida eu me empenhei em situações erradas, em pessoas erradas? E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi de fato aonde eu deveria ter me empenhado. Não existe a possibilidade de eu me sentir bem, realizada com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquelas escolhas que eu fiz. Sabe, gente? É interessante porque às vezes a nossa maneira de viver nos priva, nos venda, nos blinda até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. E não é estranho com o outro, não, é estranho com nós mesmos. Às vezes nós ficamos sem alma
e o corpo precisa de alma. Precisamos significar a nossa matéria, colocar alma em tudo aquilo que realmente sou eu. A casa onde eu moro é muito mais do que um aglomerado de paredes. É a minha alma que está materializada ali. Com todas essas viagens que eu faço de estudo e mentorias, eu quero contar para vocês que a vida tem me ensinado que a casa não é somente um aglomerado de paredes. A minha casa é um sentimento que de fato me ocorre. Não é somente uma construção material, tijolos, cimento. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, com o meu suor, ali eu identifico a alma que me sustenta. E é um sentimento lindo que me ocorre. Quando eu abro a porta da minha casa, depois que eu fiquei muito tempo fora, viajando, é um sentimento bom que transmuta meu coração. Isso é a alma. É quando a nossa matéria, ela está plena de significados. É quando começamos a atribuir um significado que ultrapassa paredes, móveis, tijolos, jardim, laje, portão de entrada. É um sentimento que brota dentro de nós. É interessante porque a qualidade da nossa vida depende e está intimamente ligada à nossa capacidade de colocar a nossa alma naquilo que a gente faz. Quantas pessoas não se encontram naquele trabalho? Quantas pessoas não se encontram naquele amor? Será que realmente isso está relacionado à alma? Eu falo de tudo aquilo que vive e faz sentido à matéria, que dá sentido ao material. Perceber que meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria é fantástico. Já dizia Rubem Alves, tem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Sabe quando a gente viaja e traz aquela lembrancinha para as pessoas que a gente ama? Aquilo para mim é uma lembrança de algo que foi especial, que eu vivi, ouvi e senti. Foi algo que eu experimentei, que me fez bem, que preencheu a minha matéria e a minha alma de significado. E eu trago essa lembrança para dividir com as pessoas que eu amo. Então, coloque alma em tudo aquilo que é teu. O viver bem nos traz a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e de fato me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. E corpo e alma funcionam juntos. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver a própria vida do corpo. Gente, corpo e alma trabalham em conjunto. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo. A Escritura Sagrada já nos fala: tempo de chorar e tempo de sorrir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da vida e permitir que essa tristeza cave dentro de você, para que você consiga encontrar suas riquezas, cavando na sua tristeza, e que nos ajude a encontrar essa pedra preciosa dentro de cada um de nós, que só o sofrimento consegue nos conduzir para chegar até ela. Depois disso vem o sorriso. E eu volto a dizer, sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede. O que hoje eu preciso fazer para ter o sorriso do amanhã. Presta atenção nisso, vem aqui comigo. O que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã? À medida que passamos por perrengues,
Sabemos que eles são construtivos, porque enquanto a vida vai fluindo, vai se moldando, enquanto essa vida linda e sistêmica vai acontecendo, já brotam em nós pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando falamos de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. E quanto sofrimento nesse afastamento, hein? Em perceber que o distanciamento é necessário para o crescimento do outro e até mesmo para o nosso crescimento. É aquele filho que ganha o mundo para estudar, é aquela única filha que, quem sabe, casa e vai construir a sua família. É tempo de abraçar, estar junto. Porque vai chegar o tempo em que o afastamento ele vai ser saudável e necessário. Esse é o curso da vida. Mas no primeiro momento precisamos daquele distanciamento. É a urgência do dia. É o movimento da vida. E vida é movimento. Afinal, a lei da evolução diz: tudo que está parado está morrendo ou entra em crise. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável. De fato, a nossa realização humana. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Se não temos coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, jamais conseguiremos viver de fato a libertação delas. Muitas vezes lamentamos perder, e quando de fato paramos para observar, aquilo não foi uma perda, foi uma libertação. Me conta, já aconteceu com você? Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois sejam costurados, alinhavados daquele jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos com relação ao outro dói, machuca, mas liberta. Eu prefiro a verdade que dói do que a mentira que produz falso alívio. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. Para com isso, o outro tem que ser ele. O outro tem que ser ele. E se houve uma empatia comigo, ali a gente constrói uma relação de amizade. E se não houve, tudo bem. Ali a gente constrói uma relação de respeito. Mas é preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento de fato. Ele que depois provocará uma verdadeira libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência. E com pressa, passamos por cima de todas essas necessidades. Às vezes, a vida não está dando certo porque você nem sabe certo o que você está precisando. Às vezes, ficamos tão aflitos, tão ansiosos e nessa ânsia de viver, acabamos não vivendo. Pense sobre isso. Um beijo em ti.